Olá pessoal, hoje trago aqui ao canal uma solução para vocês tornarem uma divisão da vossa casa num espaço de cinema. E vou-vos falar deste projetor da Boommaker, o Cinema 500 Max, que é aqui um projetor que eu gostei de várias características. Existem aqui alguns detalhes que não o tornam perfeito, porque não existem projetores perfeitos, mas eu vou-vos falar aqui do que é que vocês devem ter em conta e se os aspectos positivos forem para vocês melhores que os aspectos negativos, pode ser um projetor para vocês terem em conta para comprarem para a vossa casa. Para começar, vou falar-vos de algumas características principais. Isto acaba por ser um projetor que tem sistema operativo próprio, é baseado em Android 6. No entanto, vocês não têm a loja Google, não têm nada que possam customizar. Ou seja, ele utiliza por trás o Android 6, tem um processador MediaTek e tem 1 GB de RAM. No entanto, apresenta-vos uma espécie de menu muito simples e através desse menu utiliza o Android 6 para fazer a gestão do que vocês pedem para reproduzir. Isso significa que, por exemplo, vocês conseguem fazer o cast do vosso smartphone, quer seja Android, quer seja iOS, e conseguem ligar, por exemplo, uma pen e reproduzir vídeos diretamente através do menu. Conseguem se ligar ao Wi-Fi da vossa casa, têm um Bluetooth, por exemplo, mas claro, não conseguem instalar aplicações como Netflix, como o HBO e por aí adiante. Nesse caso, se vocês quiserem fazer isso, têm que ligar alguma coisa por o HDMI e têm que utilizar o projetor mais numa vertente de projeção e depois o que ligam ao HDMI, por exemplo uma box Android, é que vos vai dar o conteúdo que vocês querem ver. Em relação às interfaces, vocês têm duas portas USB, têm uma porta para ligar o jack de fones, uma porta para ligar áudio e vídeo composto e duas portas HDMI. Isso significa que depois vocês podem ligar praticamente qualquer tipo de dispositivo aqui e, como eu estava a dizer, também tem o cast para poderem enviar conteúdo do vosso smartphone para o projetor sem grandes problemas. Em relação ao projetor, estamos a falar de um projetor com uma resolução de 1080p e com 400 ANSI lumens. Isso significa que é um bom projetor para vocês utilizarem se tiverem a sala totalmente às escuras e acaba por ser aceitável se tiver alguma luminosidade. Como está a dizer, isto tem sistema operativo, mas não é o sistema operativo Android totalmente utilizável como estamos habituados. No entanto, torna-no um projetor muito mais capaz que muitos outros projetores que eu já vi no passado. Eu já vi muitos projetores que costumam ter um sistema operativo proprietário, no entanto, depois quando colocamos uma pen para reproduzir conteúdo, muitas vezes não reproduz o conteúdo corretamente, ou fica aos saltos, ou então tem falhas no som. Em relação a este projetor, eu posso-vos dizer que coloquei uma pen e que testei os ficheiros que costumo testar habitualmente, por exemplo em boxes Android. E o que eu notei é que se vocês quiserem reproduzir conteúdo 1080p em H264 ou H265, em princípio vocês não vão ter nenhum problema, a reprodução é ótima e conseguem ver tudo. Se quiserem reproduzir em 4K, não nos podemos esquecer que o projetor é 1080p, portanto está preparado para 1080p, não vão ter o proveito de estarem a reproduzir um conteúdo em 4K. Nesse caso eu reparei que, por exemplo, em H264 teve problemas, em H265 não teve problemas. Sendo assim, eu diria que este projetor é mais do que suficiente para reproduzir qualquer tipo de conteúdo em 1080p, quer seja em H264 ou H265. Para reproduzir em 4K, como vocês também não vou tirar partido do 4K, eu não recomendaria tanto. Em relação à reprodução, o único defeito que eu reparei é que não conseguimos controlar o rácio da reprodução. Isso significa que ele só reproduz em 16:9. Se o vosso filme ou a vossa série não tiver um formato em 16:9, ele vai acabar por ficar um bocado mais esticado. Se o conteúdo for em 16:9, ele fica perfeito. Ou seja, eu experimentei com alguns vídeos que não tinham exatamente o formato 16:9 e notei que a imagem ficou um bocado mais esticada. É aqui um pequeno defeito que eu noto no player, como nós não podemos escolher outro player para fazer esta gestão, é um player nativo que eles implementaram de Android, é a única melhoria que eu veria aqui como sendo indicada para este projetor. Como ele tem atualizações, é possível que no futuro, se muitas pessoas referirem isto, eles possam disponibilizar um player que já tenha aqui a possibilidade de ter a resolução nativa, a resolução 16:9 ou a resolução 4:3. Neste momento não temos. Não temos em relação à reprodução direta por pen, porque depois se nós ligarmos, por exemplo, uma box Android, e se pusermos a reproduzir na box Android com o rácio correto, aí como o player vai dar no rácio correto, ele reproduz também corretamente. Agora aqui uma coisa que eu gostei bastante neste projetor, isto porque também, possivelmente por ser Android e ter mais possibilidades de ajuste. Por norma, nós nos projetores temos que pôr uma distância maior ou menor da parede conforme o que queremos acertar no retângulo de projeção que temos. Neste projetor nós podemos fazer o ajuste em termos de zoom, ou seja, podemos diminuir o zoom e significa que imaginemos que vocês têm que ter o projetor a 3 metros da parede e fica fora da vossa área de projeção.
vocês podem diminuir o zoom e assim conseguem acertar perfeitamente no sítio onde têm para fazer a projeção. Além disso, existem aqueles ajustes trapezoides, que significa que é para não ficarem com a imagem quando estão o projetor de baixo ou de cima, para a imagem ficar na mesma com um retângulo perfeito, e vocês neste projetor conseguem fazer esse ajuste. Ou seja, se o projetor tiver que ficar mais acima ou mais abaixo, vocês podem ir às extensões e conseguem fazer o ajuste para ficarem com um retângulo. Também tem uma questão que é se o projetor tiver que ficar mais à esquerda ou mais à direita da parede, vocês também conseguem fazer esse ajuste. E isto é muito bom porque muitos projetores não costumam ter essa opção. Portanto, aqui a questão de termos o Android 6 por trás abre-nos realmente as portas a termos mais configurações e a termos uma reprodução nativa sem termos que estar a utilizar uma box ou termos que estar a utilizar um portátil. No entanto, como solução standalone, é uma solução muito mais completa do que outras soluções que eu já testei. Depois também outras questões a termos em conta é que depois podemos fazer sempre ajustes em termos de imagem, em termos de contraste, isso tudo nós conseguimos sempre ajustar. Em termos da focagem, é uma focagem manual, mas a imagem fica muito nítida, vocês ajustam e conseguem fazer com que ela fique perfeita. Portanto, nesse aspecto eu acho que o projetor está muito bem conseguido. Aqui o que podemos ver como maior defeito é que o som do projetor nunca é equivalente à imagem que ele consegue reproduzir, ou seja, nós temos coluna embutida no próprio projetor. No entanto, eu recomendaria sempre ligarem o projetor a um sistema de som, nem que sejam umas colunas estéreo no mínimo, para poderem usufruir melhor do som, porque isto se vocês instalarem num sítio em que fica atrás de vocês, vocês vão ter a imagem a vir da frente, mas vão ter o som a vir atrás. E o som é aceitável para vocês utilizarem, mas para estarmos a ver um filme e para ficarmos mais imersivos no filme, claro que não vai ser um som equivalente a um sistema de som, pelo menos umas colunas separadas que nos consigam dar um som melhor. Se vocês estiverem a pensar em comprar isto, eu recomendaria sempre pensarem numa instalação de umas colunas nem que sejam simples para ficarem à vossa frente e para vocês terem um som mais aceitável comparativamente com a imagem que conseguem reproduzir no projetor. Assim, para concluir, para um projetor de 1080p a custar cerca de 200 euros, eu acho que não ficam mal servidos. Tem uma excelente imagem, já tem aqui um sistema operativo que vos permite só com o projetor fazerem já várias coisas, ou seja, reproduzir conteúdo através de uma pen USB, reproduzir conteúdo através do vosso smartphone. Agora não nos podemos esquecer que os aspectos negativos acabam por ser sempre equivalentes a quase todos os projetores deste género. Estamos a falar em relação ao som e em relação a algumas questões com o formato da imagem, com o reprodutor nativo para vermos filmes ou séries, como eu estava a dizer, aquilo do formato 16:9. A Boommaker apresenta-nos aqui um projetor que eu acho que está de acordo com o preço. Eu acho que os aspectos positivos são melhores do que os aspectos negativos e mesmo assim alguns aspectos negativos para mim, especialmente por exemplo aquela questão da reprodução nativa e a imagem não ficar sempre 16:9, para mim não são assim grande problema, porque eu chego aqui e meto uma pen Android TV, uma pen da Xiaomi ou da Realme ou do Chromecast Google TV e consigo reproduzir o conteúdo diretamente através da pen e assim não tenho nenhum problema com o formato, porque eu depois na pen é que controlo o formato e não vai sempre nativamente com 16:9, portanto fico com a imagem sempre ajustada. É claro que para mim, para este projetor ser completo, é sempre utilizarem o HDMI e ligarem um aparelho e não utilizarem uma pen diretamente ou estarem a transmitir do smartphone para o projetor. É claro que cada um pode ver como é que prefere, mas colocando aqui uma pen de 40 a 50 euros, é uma pen pequena, ficam na mesma com o projetor instalado em cima ou em baixo e não têm que andar a mexer e ficam com um projetor muito mais completo. Ou seja, o sistema operativo é completo comparativamente com outros projetores que não tenham o Android 6.0 por trás ou Android por trás, mesmo assim é mais simples que outros que eu já vi com Android TV. Agora é uma questão de verem se para o preço e para as características se vos vai servir. Eu recomendo sempre utilizarem na mesma num ambiente totalmente escuro e instalarem um sistema de som para ligarem aqui pelo jack 3.5 e assim conseguirem usufruir de um som melhor. O som sempre diretamente pelo projetor é sempre mais fraco. Mas pronto pessoal, está assim feita a análise, espero que tenham gostado. Já sabem, se tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma questão, deixem nos comentários. Subscrevam o canal para continuar a receber novidades e vemo-nos no próximo vídeo.
having nightmares that I'm being chased by these giant robotic claws of death. Whatever, Tom. We're done. Are you ready? Of course you're ready. You're a rock star. How's it looking, Barney? We should. At the right, we can see the hat snarlers. Everything is safe, perfectly safe. Emo? Emo. Watch out!